a partir de 2004, retomar a prática da construção coletiva nos fóruns, a partir da elaboração de documento por Estado, que faça um balanço da ação do fórum, no acompanhamento das políticas, apontando desafios e avanços, precedendo o Eneja, consolidando a organização dos trabalhos do Eneja. Isso aparece em 2004, 2007, 2008. Como é que foi quando vocês tinham que fazer, porque já faz 2 Enejas que a gente não constrói esse documento, como é que foi a experiência de vocês? Juntar os 20 delegados, construir uma proposta de documento para poder ser encaminhada antes para o Estado que vai sediar o encontro, para que então depois uma comissão compile isso num documento único, para entregar para os delegados, preferencialmente, como está dizendo ali, antes dele virar delegado do Eneja, tá? É antes. Nós trabalhamos, na hora que estamos lá assim, né, com o direito à proposta, sem a perspectiva de como é que é a nossa organização nos fóruns. Imaginando que vai ser mole para nós, que todo mundo aqui acessa a internet todo dia, todo mundo abre os e-mails todo dia, todo mundo lê as mensagens, todo mundo posta lá sua contribuição ao texto. Ou então que a gente vai chamar o encontro estadual e que esse encontro estadual vai se reunir sem grandes problemas e nós vamos dar conta de montar um texto, articular como é que vai ser, como é que não vai ser, para não fazer da forma como geralmente a gente faz, que é Analísio Gerra e Olavo Ramute sentam no final de semana, pensam um documento, escrevem, tá? Aí no dia que tem uma reunião com o fórum ampliado, eles vão lá, leem o documento, veem quem tem acréscimo para fazer, quem tem coisa para tirar, etc, etc. Mas uma coisa é eu estar com o documento antes, fazer a análise detalhada desse documento. E outra coisa é, na hora em que a gente se encontrar na reunião do fórum, a gente discutir um documento. Então é começar a pensar a partir daquilo que nós temos, para ver como é que a gente faz para sair do lugar. E não ficar imaginando que nós já saímos do lugar e que vamos dar conta de fazer isso. Até porque a estruturação, a organicidade dos fóruns é completamente diferente. Aquilo que Jane colocava aqui é a realidade. Nós temos fóruns que são institucionalizados. Nós temos fóruns que, quando se troca a coordenação, isso é publicado no Diário Oficial. Nós temos fóruns dos quais os gestores não participam. Nós temos fóruns dos quais os movimentos sociais não participam. Então nós não estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando do mesmo objetivo, não da mesma coisa. E isso precisa ficar claro na hora que a gente for apontar propostas. Isso já apareceu em 2005, 2008, 2009. Tá? E ele vai voltar agora com toda certeza em 2010, em 2011. Nós vamos precisar discutir isso. Pensar formas de representação nacional dos fóruns estaduais e regionais como espaço político próprio, propiciador de debate e articulação dos vários segmentos e instituições envolvidas nas políticas de EJA no país, definindo formas de representação das 5 regiões, critérios de indicação dos representantes dos fóruns, necessidade ou não de secretaria executiva que mantenha a rede permanente de contatos e informações entre os fóruns e socialize a agenda de lutas e de representações em outros espaços políticos e de gestão de políticas de EJA, buscando formas de garantir reuniões semestrais. Bom, quando a gente aprova isso, numa plenária final de Eneja, a gente está aprovando que isso é para ser feito pelos 27 fóruns. Mas como eu acabei de dizer, os fóruns têm formas de se estruturar diferentes. Então, pensar essas formas, tanto de representação nacional quanto de organização de fóruns,
é algo que se torna inviável para ser deliberado num encontro nacional. Porque o Fórum Mineiro e o Fórum Catarinense podem concordar que a forma de... o critério de indicação dos representantes do Fórum seja aquele que está ligado a uma instituição que possa bancar o deslocamento desse representante para os vários espaços. O Fórum Gaúcho pode pensar, pode entender que essa representação ela deve se dar ligada sempre à universidade. O Fórum Paraense pode entender que é fundamental que seja um movimento social. Então, pensar essas questões, que são questões do âmbito de cada fórum, não é o que vai nos unificar. Não é definindo como é que os representantes dos 27 fóruns serão indicados que nós vamos passar a ser um corpo único. O que a gente ainda não deu conta de entender é que o que vai nos unificar é a concepção de EJA. E essa precisa ser discutida. Porque nos ENEJAs, em duas propostas, 2 anos, aparece a discussão da concepção de EJA. Nos outros 9, não. Será que nós estamos brigando pela mesma coisa? Será que o que eu chamo de EJA como direito do sujeito é a mesma coisa que cada um de vocês chama? Será que nós não estamos dizendo que somos algo que nós não somos? Dar continuidade ao acompanhamento e à mobilização em relação aos planos estaduais e municipais de educação, no sentido de que estes possam garantir à EJA o lugar de direito e de dignidade nas ofertas organizadas. Isso é de 2005, 2006, 2007 e 2009. Em 2009 isso foi aprovado. Em 2010 aconteceram as conferências da CONAI para a construção do Plano Nacional. Quem aqui participou das conferências municipais, estaduais? Vocês estão olhando? Vocês estão vendo? A partir de 2005, em 2005, tá? Você não tem proposta nova nenhuma, tá? Elas todas se repetem. Afirmar a EJA em permanente diálogo com a economia solidária e com as diversas experiências de educação popular. Gente, quando eu estou falando disso aqui, e por isso eu disse que a minha parte no balanço crítico era uma crítica à nossa atuação, tá? Eu estou me colocando dentro, porque como eu já disse aqui também, fora o primeiro, dos outros todos eu participei. E nós aprovamos em 2 anos isso como proposta. Para quem fazer? Afirmar como assim? Isso é em que medida? Como é que na prática isso acontece? Revisão cuidadosa da perspectiva de definição de idade mínima de ingresso na EJA. Fortalecimento da participação dos integrantes dos fóruns estaduais de EJA no portal, objetivando a alimentação de páginas estaduais e, sobretudo, a interatividade virtual intensa entre os integrantes. Isso apareceu em 2006 e 2008. Isso só se concretizou em 2010, porque apareceu uma proposta encaminhada pelo coletivo dos representantes dos fóruns, juntamente com a professora Maria Luísa Angelim e com o pessoal do portal. Tá? Aí apareceu uma proposta com meta, com onde é que começa, como é que acaba, quem que faz, no nome de quem se responsabiliza, qual que é a data para isso estar pronto, qual que é o valor disso. Aí a gente conseguiu efetivar. Mesmo assim, não efetivou nos 27. Né? Minas, por exemplo, não tem. A manutenção da mobilização dos fóruns pela isonomia do custo aluno de EJA,
aos demais níveis e modalidades de ensino no Fundeb. Isonomia, né, é ficar igual, não é isso? A qual deles? Porque no Fundeb tem custo 1, tem custo 1.2, tem custo 1.4. A qual deles que é a isonomia? Assegurar mais recursos de modo a consolidar uma política de eixo. Aí a gente precisa parar. Eu venho agora de uma conversa dos fóruns com a campanha nacional pelo direito à educação, numa discussão sobre o que é que nós queremos em termos de financiamento, quando a gente discute a educação de jovens e adultos. Tá? A campanha elaborou um documento, e eu trouxe aqui para entregar um para cada coordenador de fórum, que explica um pouco qual que é a lógica do que nós chamamos de custo aluno-qualidade inicial, que é diferente do custo aluno trabalhado pelo governo federal. Eu vou explicar muito rapidamente, tá, o que é a diferença. Quando os governos fazem o cálculo, tá, do custo aluno, eles pensam o seguinte: quanto nós temos? R$100. Quantos alunos? 100 alunos? Então o custo aluno é R$1. Entendi? Quanto que eu tenho de dinheiro para dividir por quantos? Pronto, cheguei. Tá? Qual que é a proposta do custo aluno qualidade inicial? E por que é inicial? Tá? Quantos alunos eu tenho? São 100. Se eu sei que para manter a unidade escolar eu preciso, no primeiro ano, do mesmo valor, e isso são dados do próprio governo, do mesmo valor que eu precisei para construir esta unidade escolar, e que a partir daí que eu vou começar só um processo de manutenção, e aí então eu vou baixando 15%, tá? Até chegar aos 40%, porque aí eu não mexo mais. Tá tudo explicadinho aqui, tá, gente? Como é que eu chego nessa lógica. Então eu tenho que pegar quanto que eu gastei para construir a escola, quanto que eu vou gastar no primeiro ano, fazer o cálculo dos 15% até chegar nos 50%, voltar com isso tudo para trás, ver quantos estudantes vão ficar naquele espaço que foi construído, e aí então, só nesse momento, fazer a divisão, para saber qual é o custo aluno. Como é que eu faço o custo aluno qualidade? Eu faço toda essa lógica, pegando toda a rede que eu tenho já em funcionamento, e busco também a demanda. Ou seja, faltam quantos para entrar? É aí que eu chego ao custo aluno qualidade inicial. Por que é importante que nós que vamos para o Eneja entendamos isso? Porque nós precisamos saber argumentar por que nós queremos 10% do PIB para a educação. Não é porque o número é mágico, não é porque é redondo. É porque quando você faz essa conta aqui, você vê que para chegar ao custo aluno qualidade inicial, você precisa de 10% do PIB para a educação. Senão você vai continuar fazendo a conta de quanto é que eu tenho, e não a conta de quanto é que eu preciso investir. E enquanto você não conseguir entender essa lógica, você vai continuar comemorando o pagamento da dívida da pública e não entendendo que a dívida social não está sendo paga. Então, é uma discussão que é numérica porque é política. E que quem vai para o Eneja precisa entender dela.
Para na hora em que alguém disser assim, mas 10% é muito, gente, vamos pedir 7, porque a gente já tem 5, 10 nós não vamos conseguir. A gente poder discutir e argumentar com o colega, por que nós não estamos pedindo nada além do que é necessário? Além da questão histórica. Nos CONEDs, na década de 80, a solicitação já era 10% do PIB. Porque a lógica já era a lógica de qual é o investimento necessário. E não a lógica de quanto dinheiro eu tenho para gastar com a educação. Assegurar mais recursos, colocar mais 100 conto lá, assegurou mais recursos, pronto. Que no financiamento para a EJA priorize-se a transferência de recursos públicos para políticas públicas e não para o setor privado. Isso aí é uma proposta que nós estamos fazendo para quem? Para o governo federal? Então faltou dizer como é que ia ser construído o documento em que a gente ia falar isso, e como é que ia ser a marcha que a gente ia fazer até Brasília para fazer a entrega do documento, como é que ia ser a mobilização dos deputados estaduais, dos federais, dos senadores. Faltou só fazer a proposta. O desejo está ali. Que a SECAD estabeleça diálogo com a SEB. Pode parar aí? Nós fomos para um ENEJA, e lá nesse ENEJA nós votamos que a gente quer que a SECAD estabeleça diálogo com a SEB. Nessa discussão, nós vimos, até aqui, tá? Que a gente tem currículo aparecendo com proposta em 3 anos, organização dos fóruns aparecendo com proposta em 8 anos, financiamento em 5, diversidade em 3, identidade da EJA em 5. E quando a gente para, tem vários outros temas, tá, gente? Vários outros. E quando a gente para pensar, tá? Como é que nós articulamos essas questões lá no rol das propostas, não tem articulação. Nós estamos ainda pensando cada temática separadinha uma da outra. Como se financiamento não tivesse relação direta com todo aquele resto que está ali. Como se diversidade não tivesse relação direta com o currículo. Então, nós continuamos trabalhando nos nossos encontros com as coisas bem setorializadas assim, tá? Eu vou discutir currículo e vocês vão fazer isso daqui a pouco. Nós já viciamos. Eu vou discutir currículo e você fala de diversidade. Tá? Aí depois você me fala o que você pensou sobre diversidade, aqui no encontro geral, e eu te falo o que eu pensei sobre currículo. E vamos embora para casa. Com mais um monte de propostas feitas. Sem que a gente dê conta de articular as temáticas. Tem uma temática agora que é premente, que é fundamental, que é a do Plano Nacional de Educação. Por vários motivos. Um deles, porque esse Plano Nacional, nós ajudamos na construção dele. A gente participou de CONAI, municipal, estadual, regional, fomos para nacional, participamos bem precariamente, tá? Porque nós não conseguimos mobilizar os educadores de EJA desse país. Aí eu estou chamando de educador todo mundo, tá? Que milita na EJA, seja lá em que segmento for. Nós não conseguimos nos mobilizar, tá? Para tomar a CONAI, como outros segmentos conseguiram. O movimento negro estava lá. O movimento feminista estava lá. O povo que discute LGBT estava todo lá. Durante as reuniões, o tempo todo, o povo passava pela gente e dizia: olha, quando vocês forem discutir EJA, não esquece de discutir a questão de que o pessoal que tem orientação sexual diferenciada está sendo excluído das escolas e que isso é fundamental para nós. Para que a gente desse conta de se organizar para ir baixar nos outros grupos, era um Deus nos acuda. Primeiro porque nós éramos pouquíssimos.
Segundo, porque os pouquíssimos que estávamos lá representando outras situações. Eu, por exemplo, estava lá como professor universitário. Pouquíssimos de nós fomos para lá por causa da questão do movimento de EJA. Eleitos como representantes dos movimentos de EJA. Então, quando a gente for discutir PNE, além de falar que o governo federal não cumpriu o trato que fez com a gente no encerramento da CONARE, de encaminhar as propostas que tinham sido aprovadas lá, do jeito como elas foram aprovadas, nós temos também que pensar como é que nós vamos fazer agora para correr atrás do prejuízo e não comer essa mosca de novo. Esse ano de 2010 é um ano em que nós não temos Plano Nacional de Educação. A vigência do plano acabou no dia 9 de janeiro. Não foi feita nenhuma legislação que estendesse, pelo menos para esse ano. Daí, se ele não for aprovado até dezembro, eu avalio que não será, tá? Mas se ele não for aprovado até dezembro, nós vamos ter um Plano Nacional de Educação que, quando for aprovado, já começa para vigir por 9 anos e não por 10, e mesmo assim com toda uma estrutura que a gente vai tentar ver aqui daqui a pouco, que é uma estrutura de tentar resgatar aquilo que nós não conseguimos com o plano que acabou agora. Porque parte significativa das emendas e das metas que estão neste plano da agora são metas que já estavam naquele plano. Então, universalização, escola de 9 anos, todo mundo até 14 anos da escola, isso era para ter sido até 9 de janeiro. Nós já estamos correndo atrás de várias situações que nós não conseguimos efetivar no plano anterior. Se a gente não conseguir fazer essas alterações neste plano, que deve começar a vigir a partir de 2012, nós vamos ficar até 2020 correndo atrás de um prejuízo de 2 décadas. Estão entendendo a lógica? Por isso não dá para a gente ir para o ENEJA sem entender Plano Nacional de Educação. Para saber qual proposta dá para a gente encaminhar no ENEJA. Com que pernas? Nós vamos fazer como? E aí entendendo que a gente tem nesse momento uma outra conjuntura, que é aquilo que Jane começou a dizer aqui. Bem ou mal, com reuniões producentes ou não, até dezembro do ano passado, os fóruns de EJA deste país eram chamados para conversar com a SECAD, sem o I. Nós estamos em agosto. Edmilson, chamaram seu fórum? Não? Chamado vocês daqui do Rio Grande do Sul? Povo de Santa Catarina, cadê Regina? Chamaram o seu? Nós também não. Tá? Nós estamos em agosto. São 8 meses de... A que vem? E aí? Qual que é a proposta? Nós já fomos até lá, porque nós fomos até lá para conversar. Fomos recebidos lá, não pela secretária, o que nos causou bastante estranhamento. Porque, como eu já disse, sendo producentes ou não, as reuniões antes, nós éramos chamados para elas. E aí, qual que é a ideia agora? Nós vamos esperar até que dia? Que a SECAD, agora com I, chame os fóruns de EJA para conversar. E qual é a estratégia que nós vamos pensar para sermos chamados? Porque não adianta também a gente ir para o ENEJA e propor assim, que a SECAD chame os fóruns para conversar. Esse é o nosso desejo.
Qual que é a estratégia que nós vamos fazer? E se não chamar de novo, como é que nós vamos fazer para ir até lá? Nós vamos continuar fóruns de EJA do Brasil, na dependência de que alguém consiga, com uma instituição aqui ou outra ali, uma passagenzinha para poder ir. Nós vamos ter alguma mobilização nesse sentido? Quando eu estiver lá, representando o Fórum Mineiro, nessa reunião em Brasília, que nós vamos conseguir, tá? Todo mundo que é de EJA de Minas vai estar lá tweetando, facebookando, mandando e-mail, telefonando e dizendo assim: aí, a secretária já foi encontrar com a nossa representante? E aí, o deputado, o senador, aqui, vai lá, cutuca aí, liga aí, ó. Vai ser assim ou vou ser eu lá? Eu sei que ela é que perde com isso, de não me receber. Mas veja bem, os belos olhos de analista são minhas trancinhas? Ou é um movimento que vai fazer com que a gente seja chamado para conversar? Ou nós não temos um movimento e a gente está enganada? Nós temos só um monte de desejos.